segundo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sou a professora Fernanda, estaremos juntos hoje na nossa aula de número 36 de História do segundo ano. Vamos lá? Onde tem criança, tem brinquedo, parte 1. É o tema da nossa aula de hoje, tendo como objetivo, então, identificar objetos e documentos pessoais que remetam o quê? À própria experiência no âmbito da família e ou da comunidade, discutindo as razões pelas quais alguns objetos são preservados e outros são descartados, ok? E para a nossa atividade, você vai precisar do quê? Do seu caderno de história, ou uma folha de sulfite, lápis de escrever, borracha e também lápis de cor. Lembrando da nossa regrinha, se usar a folha de sulfite, não se esqueça de estar o quê? Anexando juntamente ao seu caderno, né? Pode estar colando, grampeando, como preferir, ok? Então já deixa tudo pronto, tudo separado para quê? Para que assim que acabar a nossa videoaula, você mãos à obra. Compreender a importância dos brinquedos para a memória da história de um povo, né? Então aqui a prof trouxe alguns o quê? Exemplos de alguns brinquedos, né? Que são tantos utilizados na minha geração, alguns da sua e alguns, né, já nem são tão usados assim, certo? Então, olha só, os brinquedos, o que vocês acham? Será que eles contam história? Que nem aqui, ó, brinquedos de casinha, vai contar alguma história? Bambolê, a boneca, o cavalinho, a peteca, a bola, né, ó, a peteca. Esse aqui, ó, da prof tá só um pedaço. Mas o que é isso? Né? Falta, porque a prof não usa esse. É um estilingue, né? Conhecido também até como cetra. Ó, um peão, né? Que é hoje em dia o quê? Pouco se vê, pouco se é usado. Mas em lojas de brinquedo tem o quê? Tem uma evolução dele já, né? Tem uns até que tem umas luzes assim, meio eletrônicos, né? Então, olha só, como os brinquedos o quê? Contam ou não contam história? Contam, né? Por quê? Porque antigamente só existia assim, dessa forma. E era o quê? A maior diversão. Hoje em dia, né, com a evolução, com o avanço da tecnologia, já existe o quê? Um bem mais moderno e diferente, né? Carrinho, uma espada. Vamos lá. Então, o que é antigo? Deixa a gente parar para pensar. E o que é novo? Aqui, esses brinquedos aqui são antigos e esses são novos. E agora? Vamos pensar? Vamos ver? Então, a história do brinquedo. A história do brinquedo é tão antiga quanto a história do homem. Verdade. Muitos brinquedos que existem hoje nasceram nas grandes civilizações antigas e vários deles permanecem inalterados como pelo longo do tempo, né? Então, continuou sendo a mesma coisa até hoje, né? Que nem aqui a prof falou da evolução do peão, né? Então, alguns evoluíram, outros ficaram do jeito que sempre foram. Então, a viagem pela história dos brinquedos permite-nos o quê? Percorrer culturas, estilos, modo de vida, as regras sociais, o uso de materiais e ferramentas, relações pessoais, né? É uma história recheada de curiosidades, inventores criativos, brinquedos que fazem sucessos e fábricas que lutam para quê? Para se aperfeiçoar. Originalmente, os brinquedos de todos os povos são o quê? Originários da indústria doméstica, daquela que se constituía em pequena escala e atendia o quê? As necessidades particulares, né? Hoje em dia isso já mudou um pouquinho, né? Muitos pesquisadores têm feito o quê? Têm buscado de pesquisas em objetos, fotografias, pinturas, a origem dos brinquedos.
Isso mesmo. Alguns museus têm até exemplares de brinquedos encontrados, sabe onde? Em escavações de diversas partes do mundo, oriundo, né, então de diversas épocas e bastante então remotas, né? Então foi encontrado ali lá de muitos anos atrás, né? Então, com esses dados encontrados, é possível o quê? Tentar interpretar e explicar o fenômeno do brinquedo, né? E o ato de brincar no seu contexto histórico, né, dos diversos grupos sociais. Então, se vocês perguntarem para os seus pais qual era a brincadeira, qual era o brinquedo que eles utilizavam quando era criança, eles vão falar o que era mais comum, o que era mais frequente. Agora pergunte para os avós, né, para ver qual era o tipo de brinquedo que eles utilizavam, se tinham brinquedo, se não tinham. Eu lembro que a minha avó contava que quase não se tinha brinquedo. Eles brincavam, né? Claro, tinha algumas coisas, sim, mas assim, a boneca, né, para as meninas, então, era feita lá com os restos de tecido que sobrava, que a mãe tinha lá, fazia uma bonequinha e ali elas brincavam. Os meninos, né, construíam, juntamente com seus pais, seus avós, carros de madeira, certo? Então, bonecas articuladas que podiam mover-se com barbante, né, semelhante aos atuais fantoches, eram utilizados por crianças, sabe aonde? Lá na Grécia e na Roma antiga, bem como os modelos diminutos de cadeiras, né, mesas, jarras e outros objetos do que? Da vida cotidiana, né? Então usavam-se lá as versões pequenininhas, né? As bolas, algumas de couro, cheias de crina, palha e outros materiais, certo, né? Então as bolas, então aí tá dizendo, ó, de couro, cheias de crina, crina do quê? De cavalo, né? Então ali era feita bem rústica, bem artesanal mesmo, né? E bonecas de madeira ou barro cozido também foram encontradas. Olha só como os brinquedos o quê? Contam a história, né? O cavalinho de pau, né? Cataventos, pássaros presos por um cordão e bonecas multiplicam-se principalmente a partir do quê? Do século XV. E alguns deles nasceram do espírito do quê? Da imitação das crianças. Elas imitavam as atividades dos adultos, reduzindo-as à sua escala, né? Como foi o caso do cavalo de pau, numa época em que o cavalo era o principal meio de transporte e de tração, né? Então tinha lá o cavalo, né, um animal, então reduziram para um cavalinho de pau, onde virou de balanço, que serviu do quê? De brinquedo para as crianças, né? Então, no mais, tudo foi feito o quê? Nesse formato reduzido. Então, as funções dos adultos, né, que nem das mulheres, de cuidar de casa, foi feito o quê? Reduzido, né? As louças, os pratos, os copos, as xícaras, né? Como nos dias de hoje também temos, né? O fato de terem sido encontrados bolas, bonecas, chocalhos, peões e a peça de jogos desde as mais remotas idades demonstra o quê? Que muitas brincadeiras infantis se mantêm-se durante o quê? O passar dos tempos, né? A Idade Média, a fabricação de brinquedos assumiu o quê? Uma importância na vida econômica de algumas cidades e de alguns países, né? Então isso foi um marco para eles, tá? Os brinquedos, né? Poder ter essa construção. Então o brinquedo já vem o quê? Pronto e com todas as instruções de uso, né? Bastando o quê? Segui-las. No artigo de Gildo Volpato, do brinquedo e do brincar, um pouco da história, encontra-se o quê? Uma ótima revisão sobre a vinculação da cultura e da sociedade, né, nos fatores históricos que proporcionam o quê? O surgimento do brinquedo. Isso aí. Então, muitos deles foram utilizados no trabalho,
nas atividades artísticas, místicas, sacras, então entre o que? Serem considerados o que? Brinquedos. A maioria deles partilhadas por adulto e crianças, não havendo também preocupação em separar brinquedo de meninas e brinquedo de meninos, certo? A separação começa a ocorrer quando? Principalmente no século XVIII. Com o quê? Com o início da fabricação dos brinquedos infantis. Então, antes disso, né, todo mundo brincava com tudo que é coisa, né? Então, a partir do século XVIII começou o quê? Essa divisão. Então, ó, esse é de menino, esse de menina, de menino, né? Outro de menina, né? Alguns davam o quê? Para os dois brincarem, certo? A partir do século XVIII, quando se montou as fábricas de brinquedo, né? Antes disso, lembram que era feito só artesanalmente, né? Então, com o advento do capitalismo, né, o brinquedo torna-se o quê? Uma mercadoria a ser comercializada. A partir daí, os objetos do brinquedo, né, os objetivos, desculpa, do brinquedo, que começam a afastar a sua origem, né, de ser aquele negócio artesanal, manual, certo? Então, a gente nunca para de pensar sobre isso, né? Mas brincar na cidade é bem diferente do que brincar em outros lugares. E também o jeito como brincamos hoje, né, não é o mesmo como os nossos bisavós. Até quem tem bisavós, pergunte para eles também, tá? Como que era a brincadeira deles, ok? Do que eles brincavam, se eles tinham um brinquedo, qual era o brinquedo, como que era feito esse brinquedo deles, combinado? Então, né, bem diferente do que dos bisavós, dos avós, até mesmo dos pais de vocês, né, brincavam quando eram criança. Eles não brincavam das mesmas coisas, nem nos mesmos lugares. A história das brincadeiras mostra o quê? Como as crianças ocupam os espaços ao longo do tempo, aonde? Nas ruas, nas praças, nos parques, nas escolas, em casa, nos terrenos baldios, nas creches, nos hospitais. Então, olha só, enfim, né? Em todos os lugares das cidades. A história também mostra como a sociedade produziu o quê? Espaço para atender bem ou não as necessidades das crianças, né? Que nem agora a gente sabe que em diversos lugares, dependendo, né, do lugar onde se vive, se não é tão seguro, se tem muito movimento, se pode correr riscos, né, enfim, independente, né, do perigo que pode estar ocorrendo, o que acontece? As crianças se obrigam a brincar aonde? Dentro de casa, né, às vezes nem dentro do quintal de casa, mas dentro mesmo da própria casa, do apartamento. Então, acabam optando pelo quê? Por aparelhos eletrônicos, né? Então, a gente vai vendo o quê? Como as coisas, as brincadeiras e principalmente o quê? Os brinquedos foram mudando, foram evoluindo, alguns permaneceram, né? E é o que a gente pode ter, é que a gente pode notar e ter essa percepção. Então, nesta aula de hoje, nós vimos o quê? Que onde tem criança, tem brinquedo e a importância que essa história traz para cada um de nós, né? Porque é algo que a gente vai levar para frente, né? É uma história que vai ficar e que vai permanecer para o futuro, não é mesmo? Espero que tenham gostado dessa nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, volta ao vídeo e assista novamente. Até nossa próxima aula.